Dia de fazer essas roscas húngaras, gente, de frutos vermelhos. Na verdade, é de mirtilo com framboesa, mas pode ser morango, pode ser amora, o que vocês quiserem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu usei, a quantidade certinha que eu usei também. Eu vou colocar aqui na batedeira para bater, mas pode ser feito na mão também. O leite com a manteiga, o leite tá morninho, misturei a manteiga aqui no leite. Pode pôr o açúcar já também, os 2 ovos e o fermento seco. A gente vai deixar essa misturinha aí, misturar muito bem e aí depois a gente vai para o próximo passo. Depois de tudo bem misturado, a gente vai pôr as raspinhas de limão. Tô usando limão siciliano, mas também pode ser qualquer limão que você tenha na sua casa. A farinha a gente sempre tem que pôr aos pouquinhos, porque a gente quer uma massa fofinha, não quer uma massa dura, então a massa deve ficar bem molinha. Então, aos pouquinhos vai pondo a farinha, vai batendo. Se você for fazer na mão, é só misturar a farinha na mão aos pouquinhos também. Depois que a gente vê que a textura da massa tá ótima, a gente pode pôr o sal, que é bem pouquinho, é uma pitadinha de sal. E vamos acrescentar mais um pouquinho de farinha. Vamos bater novamente. Para essa massa ficar bem lisinha, a gente tem que sovar muito bem. Então, massa pronta. Olha como ela fica mole, gente. Vou mostrar para vocês, ó. Ela tá grudando na mão, mas é isso mesmo. Vou pôr um pouquinho de farinha aqui na travessa que a gente vai pôr depois a massa. E aqui na bancada também vou pôr um pouquinho de farinha pra gente pôr essa massa e dar mais uma sovadinha. Tá vendo? Ela tá bem molenga. Vou acrescentar um pouquinho mais de farinha para poder mexer bem ela. Olha, tá macia, super fácil de mexer, ó. Já não tá grudando mais na mão. Só vou sovar mais um pouquinho aqui pra gente pôr pra crescer. Gente, essas roscas ficam assim sensacional, uma delícia. Então, vou pôr aqui na bacia e coloquei um pouquinho de farinha e um plástico filme em cima. Vou deixar descansar mais ou menos 1 horinha aí, não precisa deixar crescer muito nessa etapa. Agora aqui na bancada vou pôr um pouquinho de farinha e vou pôr essa massa, olha como ela tá facinho de mexer. Vou abrir com o rolo e vai formar um retângulo, gente. Então, abre ela, não pode ser muito fininha a massa, tá? A gente abre numa espessura bacana e passa a manteiga a temperatura ambiente nessa massa toda aqui. A minha manteiga estava molinha, então foi super fácil de passar. Açúcar cristal ou refinado, coloca em cima da manteiga e agora vem com as frutas. Tô usando mirtilo e framboesa, mas como eu falei para vocês, pode ser morango, pode ser amora, então o que vocês preferirem aí. Espalha muito bem as frutas, agora a gente vai enrolar como se fosse um rocambole. Com muito cuidado, vai apertando e vai enrolando. Depois que a gente enrolar tudo, a gente vai cortar os rolinhos e vamos pôr numa forma untada com papel manteiga. Então, com uma faca, com cuidado, a gente vem cortando os nossos rolinhos. Depois eu vou deixar as medidas aqui embaixo da espessura também que eu fiz os rolinhos. Então, vamos cortando com a faca aqui e colocando na forma. Vamos pôr uma do lado da outra, deixando um pouquinho espaço, porque elas vão crescerem ainda. Então, não coloca muito juntinho, deixa um pouquinho de espaço para elas crescerem. Então, vou deixar aqui na forma e daqui a pouco, quando crescer, a gente leva para o forno a 180 graus até elas ficarem bem douradinhas. A nossa cobertura aqui, tô usando creme cheese, açúcar de confeiteiro, aquele açúcar fininho e um pouquinho de leite. Vou deixar também aqui na descrição a quantidade certinha que eu usei. Nossas roscas estão prontas. Olha isso, gente. Sensacional, né? Agora, vamos jogar essa cobertura em cima. Fica assim divina, gente. Muito gostosa. Olha isso. Vai penetrando na fruta, fica top demais. Ainda vou decorar com um pouquinho de fruta em cima, se você quiser. Senão, nem precisa, porque tem muita fruta no meio da massa. Então, bora lá ver como ficou essa delícia, gente. Eu amei.